Se o relato bíblico fosse apenas uma reprodução de lendas culturais da Mesopotâmia, não deveríamos encontrar esta mesma história tão largamente ensinada e divulgada entre povos que viviam fora das terras bíblicas e não tinham, até onde se saiba, nenhum contato com as escrituras hebraicas ou com a tradição sumeriana. Foi uma grande surpresa para muitos missionários encontrar entre aborígenes e tribos isoladas das Américas, Ásia e África e até a Oceania, tradições orais tremendamente similares à narrativa bíblica. Vários missiólogos e antropólogos reconheceram a importância dos paralelos bíblicos nas culturas pagãs ao coletarem em livros, que se tornariam best-sellers em várias partes do mundo, as histórias dali e sua similaridade com a Bíblia. É o caso do famoso livro A Eternidade em Seus Corações, escrito pelo missiólogo Don Richardson, do qual extraímos alguns exemplos. No norte de Calcutá, na Índia, viviam 2,5 milhões de pessoas conhecidas como povo Santal. Sua antiquíssima tradição conta que um deus chamado Thakur-Gil criou primeiro o homem do barro e deu-lhe o nome de Haram. Note a semelhança fonética com o hebraico Adam. Depois criou a mulher, que recebeu o nome de Aio. Ambos foram colocados num jardim paradisíaco chamado Hihiri Pipiri. Ali, um ser sagaz chamado Lita fez cerveja de arroz e ofereceu ao casal. Desobedecendo às ordens divinas, eles beberam o líquido e dormiram. Quando acordaram, perceberam que estavam nus. Distante da Índia, encontramos ainda outra remota tradição contada pelo povo Karen da Birmânia. Ela está preservada em antigos hinos que foram traduzidos de um primitivo dialeto no final do século XVIII. Uma das estrofes litúrgicas diz que um deus chamado Iuá formou o mundo a partir da água e a terra produziu o fruto da tentação. Veja a semelhança com Gênesis. Havia ainda ordens explícitas para que ninguém pudesse comer do fruto proibido, mas um espírito rebelde chamado Kaoli enganou 2 pessoas, fazendo-as experimentar o alimento da morte. Por causa disto, os homens ficaram sujeitos à doença, ao envelhecimento e à punição. Estas são apenas 2 das muitas tradições semelhantes ao relato bíblico que podem ser encontradas fora do Oriente Médio. Portanto, o que nos resta é aceitar a hipótese de que tanto Gênesis quanto estes mitos, por mais distorcidos que estejam, procedam igualmente de uma mesma raiz tradicional, a saber, a história de Adão e Eva. Todos eles narram, à sua maneira, o que de fato aconteceu e ficou marcado por muitas gerações na memória dos povos. A distorção, é claro, foi se tornando cada vez mais acentuada à medida que os descendentes de Adão mergulhavam no politeísmo, perdendo de vista o aspecto monoteísta de Deus que vinha desde o Éden. Mas, como vimos, a história da Bíblia é real. E assim sendo, nada mais racional do que tomar uma decisão ao lado de Cristo e se preparar para o dia em que voltaremos ao Éden que Adão perdeu. Mas Cristo recuperou esse paraíso. O mesmo paraíso perdido. Este será, sem dúvida, o próximo capítulo da trajetória humana. E você não pode perder a oportunidade de retornar ao paraíso perdido, recuperado e conquistado por Cristo Jesus.